Google, tá? Outra... Ah, o Carlos está conseguindo gravar, eu achei que ainda não parar de gravar. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa para vocês por eu não poder estar aí, mas eu comecei a ter alguns sintomas um pouquinho de febre, dor de garganta, tosse, e aí eu fiz o teste, deu negativo, mas mesmo assim, enquanto eu tiver com sintomas... Só um pouquinho, Vanessa, tá dando coisa. Tranquilo. Eu. Aí, como eu dizia, né, eu fiz o teste, deu negativo, mas mesmo assim, como eu estou apresentando mesmo que sejam leves, eu estou apresentando alguns sintomas, eu tenho que esperar passar os sintomas, passar 72 horas, e depois eu tenho que refazer o teste, tá? Então, é provável que na terça-feira eu ainda não dê aula presencial para vocês, talvez eu dê aula por vídeo ainda por causa disso, tá? Bom, vamos lá, então. Deixa eu começar a apresentação. Deu. Isto. Qual que é meu interesse de vocês no trabalho que vocês vão entregar, tá? O que eu quero ensinar para vocês, o que o inglês é importante para vocês nesse sentido, tá? Então, vamos lá. How to use Google Scholar and other stuff. Então, assim, o que eu quero... Qual é o teu objetivo da aula de hoje? Eu quase não consigo ouvir vocês que estão na sala de aula. Se o Carlos puder traduzir o que vocês estão comentando. Não, é que tava dando um pouquinho de eco aqui. Tô tentando resolver. Beleza. Isso já é que eu faço? Deu. Vamos tentar de novo, então? Bom, então, assim, o que eu quero ensinar hoje para vocês? Eu quero mostrar como usar o Google Scholar e mais alguns outros sites, tá? Ô, Carlos, de repente não era uma tentar chamar o pessoal ali do TI, não sei. Bom, parece que parou agora, né? Vamos continuar tentando. É engraçado que quando eu começo a falar, começa a dar eco, né? Bom, então, assim, usar o Google Scholar, ele não é muito diferente de usar o Google normal, tá? O que é o Google Scholar? Ele é um site que ele, assim, ele é uma ferramenta do Google, né? Que ele permite que a gente, num lugar só, que a gente pesquise em diversas bases de dados do mundo inteiro, tá? Necessariamente artigos, livros e outros materiais acadêmicos, tá? Então, assim, de certa forma, né, o Google Scholar, ele vai nos trazer resultados que são confiáveis, tá? Então, assim, aqui a gente tem o site, tá? E eu quero mostrar para vocês a grande diferença entre vocês usarem o Google Scholar normal e o Google Scholar em inglês. Queria comentar para vocês a diferença, né, entre ver o Google, usar a pesquisa em português e em inglês. Mas de onde é que vem esses resultados do Google, tá? Ele, em um lugar só, vocês podem acessar esses artigos, esses livros e teses e dissertações, de muitas vezes de bibliotecas que têm acervo online, de repositórios,
de universidades. Então, assim, a base de dados deles é muito grande, tá? Se vocês, por exemplo, acessarem o site de bibliotecas do IFRS, isso é uma base de dados, tá? Então, o IFRS tem seu próprio repositório e tal, e o Google Scholar, de certa forma, ele vai pesquisar nessas bases de dados do mundo inteiro, tá? Então, assim, como eu havia comentado, então, quando a gente usa o Google Scholars em inglês, vocês vão ter um número de resultados muito maiores. Eu, por exemplo, agora que recentemente eu terminei a minha tese, né, o professor Carlos também, a gente estava na mesma situação, terminando o doutorado. Eu, por exemplo, muitas das minhas referências eram em inglês, mas o interessante foi assim, eu usei como referências trabalhos de Israel, trabalhos do Líbano, trabalhos publicados na África do Sul. Então, assim, foi bastante, não foi só dos Estados Unidos ou só da Europa, não. O Google Scholar ele te dá resultados sobre aquele assunto do mundo inteiro. Então, de certa forma, ele interliga, né, esses estudos que eu consegui citar pessoas que estavam estudando um tema muito semelhante ao meu no mundo inteiro. Então, isso é uma coisa bem bacana também, tá? Bom, então, assim, eu coloquei ali o site, né? Eu ia fazer uma demonstração aqui, mas eu só resolvi botar os prints, tá? Eu vi que o objetivo de vocês, né, era continuar o trabalho que vocês começaram no bloco passado. E dentre os temas, né, de trabalho e sociedade, eu vi que uma pessoa, né, no trabalho que ela entregou no bloco passado, foi sobre desemprego e cidadania, tá? Então, aqui, eu pesquisei aqui no Google Scholar, desemprego e cidadania. Então, vamos ver os resultados, tá? Ó, ai, droga, eu me atrapalhei aqui. Bom, aqui a gente tem os resultados, tá? Pesquisando em português, desemprego e cidadania, vocês podem observar aqui 131 mil resultados, tá? Sim, é muita coisa. Dificilmente a gente vai além das primeiras páginas, né? E outra coisa, aqui o primeiro resultado que vocês estão vendo, ele se aplica necessariamente ao caso brasileiro, tá? Agora vamos ver quando a gente usa os termos em inglês, os resultados que a gente tem. E aí eu coloquei as palavras, né, unemployment and citizenship, que são, né, as palavras em inglês para desemprego e cidadania. Então aqui nós vamos trabalhar com a primeira coisa que eu quero que vocês observem. Quando eu pesquisei em português, nós tivemos ali, vocês viram, 131 mil resultados. Agora, nós temos 818 mil resultados. São muitas, sei lá, são em torno de 6, 7 vezes mais resultados. Bom, e como vocês podem ver aqui, os resultados, eles tratam de uma maneira muito mais ampla do assunto. Eles não vão estar relacionados apenas ao caso brasileiro, tá? Claro que vocês podem, né, usar, né, uma fonte brasileira, não tem problema nenhum, inclusive devem. Mas é sempre interessante quando a gente começa, faz um trabalho, a gente faz um levantamento teórico para um trabalho acadêmico, que a gente comece, né, do mais amplo e vá afunilando, tá? Então, aqui, vamos analisar esses dois primeiros resultados da primeira página do Google, tá? Sobre Unemployment and Citizenship. A gente tem aqui, vocês podem ver que aqui, ó, tá o nome aqui, né, tá o título do artigo. Em parte, fica destacado em negrito os termos que vocês pesquisaram. Aqui tem as iniciais e o sobrenome dos autores. Aqui é o nome do periódico, o ano e a base de dados que foi pesquisados, tá? Aqui é
é da Elsevier, tá? Que a gente diz em português Elsevier, e ela é uma base de dados enorme. Eles têm muitos e muitos periódicos que eles publicam, tá? Aqui a gente consegue ver o Journal of Business, como a gente viu que journal seria, né, um jornal, né, de negócios. E aqui a gente consegue observar, então, que é um artigo, né? Como está publicado em um periódico, a gente sabe que é um artigo. Opa, voltando. Esse segundo resultado aqui, vocês podem ver aqui do lado que veio o resultado do books.google.com, ou seja, né, é um livro, como está no Google Books, é um livro. O Google Books, ele vai dar uma amostra para vocês do livro, vocês vão conseguir ler algumas páginas do livro, tá? Algumas elas vão estar inibidas, né, por questões de direitos autorais. Então, assim, vamos supor, né, que vocês se interessaram, então, pelo título desse primeiro artigo que apareceu, e vocês resolvem clicar nele. Foi isso que eu fiz, né? Tá aqui, né, o primeiro Organizational Commitment and its Effects on Organizational Citizenship Behavior in a High Unemployment Environment. E aqui a gente tem um artigo, tá? Aqui tá, é o portal da Elsevier, tá? Aqui tá, né, especificamente, né, o Journal of Business. Aqui vocês veem o título, os autores. Aqui, essa parte que tá em azulzinho pequenininho, esse aqui é o link oficial do artigo. Se vocês copiarem isso aqui, ele vai dar direto nessa página aqui que eu printei para vocês, tá? Aqui a gente tem o índice do artigo, e aqui embaixo a gente tem o abstract. Vocês já sabem que abstract é o resumo, né? Então tá, só que assim, quando vocês tentam acessar esse artigo, olha o que acontece, tá? Vocês têm aqui a expressão purchase PDF. Purchase é um verbo que significa comprar, ou seja, vocês não conseguem acessar esse artigo aqui, a não ser que vocês paguem por ele, tá? Eu cliquei ali em Purchase para ver, ele está custando $35,95. $35, vamos chutar, sei lá, o dólar, digamos assim, que tá mais, né? Mas vamos supor que seja R$5. A gente vai pagar 30 vezes 5 dá 150, a gente vai pagar quase R$200 para ler um artigo. Dependendo do tamanho do trabalho que vocês forem fazer, muitas vezes vocês têm que usar inúmeros e inúmeros artigos, tá? Então é uma coisa inviável se comprar esses artigos pagando em dólares, tá? Qual é que é a outra maneira de certa forma, conseguir, então, acessar esse artigo, tá? Se a instituição em que vocês estudam pagam por uma subscription, né, que é uma assinatura, vocês conseguem acessar de graça. Então, assim, se vocês, o IFRS, ele tem um convênio com algumas bases de dados, tá? Só que muitos desses artigos, mesmo a gente usando, né, se a gente tenta logar ali com o login e a senha do IFRS, a gente mesmo assim, o IFRS não assina esses jornais, a gente não consegue acessar. Então, como é que faz? E aqui eu peço licença que eu estou ensinando basicamente vocês a cometerem um crime, que é o crime de pirataria, tá? Então, assim, como esse é um artigo, o site que vocês vão usar para acessar é um site chamado Sci-Hub. O que é o Sci-Hub? O Sci-Hub, ele é um projeto de uma menina chamada, se não me engano, Alexandra Elbalkaian, eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Mas, enfim, ela é uma mulher da área de TI e que ela resolveu, então, criar esse projeto chamado Sci-Hub, em que ela consegue, né, através, assim, do link de outras pessoas, acessar infinitos artigos acadêmicos e dar acesso para as pessoas de graça, tá? Isso, assim, gente, eu posso afirmar com muita certeza, depois eu vou mostrar o Library Genesis para vocês também, que é um site onde a gente pesquisa por livros, que se não fosse
o Sci-Hub e o Library Genesis, não existiria pesquisa no sul global, tá? Como é que funciona a lógica acadêmica? Para tu publicar um artigo para tu ter relevância, tu precisa publicar. Tu precisa publicar em jornais acadêmicos que sejam relevantes. Os jornais mais relevantes são esses periódicos internacionais publicados em inglês. E a grande maioria desses periódicos, eles cobram para o autor, né, enviar seus artigos e ter seus artigos publicados. E não é barato, gente. É em torno, assim, de $2.000, ou seja, né, para publicar um artigo. E a coisa mais bizarra é que se por acaso tu paga para publicar teu artigo e ele é publicado, mais tarde, se tu quiser acessar, digamos assim, que tu perca a tua versão e tu queira acessar, tu tem que pagar, né, em torno aí desses 30 e poucos dólares para poder acessar teu próprio artigo. Então, é uma lógica muito mercenária, na verdade, né? Porque se paga muito dinheiro para publicar e se paga dinheiro para acessar, né? Que vai tornando a ciência algo muito caro, e pelo contrário, né? Então, a intenção de um projeto como o site do Sci-Hub é que, né, se democratize o conhecimento. Então, assim, como é que se usa o Sci-Hub? Aqui, essa apresentação depois eu posso postar ali no Moodle para vocês, aí vocês vão ter o link aqui do Sci-Hub, tá? Os links, como assim? É um site que teoricamente é ilegal, ele está constantemente assim sofrendo ataques, tá? Então, assim, muitas vezes os links são derrubados, eles param de funcionar. Então, como é que tu faz se o link aqui que eu postei não funciona? Vocês vão no Google, coloque Sci-Hub Links, e aí vocês conseguem um link novo, tá? Aí, assim, vocês já viram ali que eu mostrei, né, que vocês têm aqui, ó, que eu mostrei essa patinha azulzinha pequenininha, esse é o link do artigo. Vocês copiam esse link, tá? E vocês vão no site do Sci-Hub e colhem esse link. Ou seja, aqui, né, tá o layout do Sci-Hub, aqui eu já colei o link daquele artigo, aí você clica em Open, né, em abrir, e voilá, tá aqui o artigo. Aqui tá o linkzinho bonitinho para fazer um download, tá? E aqui a gente tem o artigo na íntegra. E eu vou comentar depois assim, sobre estratégia de leitura, mas vamos adiante, tá? Então, assim, essa é a maneira com que vocês têm acesso a esses artigos, que vocês têm acesso gratuito a esses artigos que são pagos, tá? Vamos adiante. Esse segundo resultado aqui que apareceu, como eu comentei com vocês, ele é um livro, tá? Como é que a gente vai acessar esse livro? Vocês clicam em cima aqui, né, do link proporcionado pelo Google Scholar, e aí vocês vão ser direcionados para o Google Books. Aqui, como vocês podem ver, o preço desse livro é $69,91. É caríssimo também, né? E vocês não têm acesso, se vocês não pagarem, vocês não têm acesso. Então, como é que a gente faz? Vocês peguem o nome do livro, aqui está o título, né? The Changing Face of Welfare. E aí, vocês vão nesse site aqui, que é o LibGen, tá? Que é o Library Genesis. E vocês colocam lá o título do livro, digitem ali, né, o nome do livro. Vocês podem também pesquisar por autor, tá? Coloquei ali o título do livro. E aqui eu tenho o resultado. Apareceu ali bonitinho o livro para mim. Como é que se acessa o livro? Vocês clicam aqui em cima do título completo do livro. Ele vai direcionar para essa página aqui. Vocês cliquem em cima da imagem do livro. Ele redireciona mais uma vez. E vocês sabem já o que significa o verbo get, né? O verbo get seria alcançar, conseguir, obter. Então, é aqui que vocês clicam. Vocês clicam em get e vocês vão ter, então, o download do livro. Tá? Vocês vão ter o livro na íntegra. Aqui vocês podem ver, né, que eu dei um print, né, do download que eu fiz.
E ele tem aqui, né, 296 páginas, quase 300 páginas disponíveis para vocês. E aqui está o subtítulo, né, Consequences and Outcomes from a Citizenship Perspective. Bom, então assim, gente, eu quero que fique bem claro para vocês, tá? Para artigos, tá? Vocês vão procurar nesse site aqui, no Sci-Hub, tá? Para livros, vocês procurem, então, aqui no Library Genesis. Teses e dissertações, quando o resultado for uma tese ou uma dissertação, esse trabalho, ele vai tá liberado, tá? É muito difícil alguma universidade, né, não permitir esse acesso, né? Teses e dissertações, vocês não precisam do artifício da pirataria para conseguir, ok? Perguntas, gente, vocês têm alguma dúvida em relação a como se pesquisa isso? Como vocês viram, eu peguei o tema de um dos colegas de vocês, tá? E coloquei ali 2 grandes palavras-chave do trabalho dela, que foi, né, desemprego e cidadania, e eu já tive esses resultados, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso, a como pesquisar os termos da pesquisa de vocês em relação aos sites? Alguém tem alguma pergunta? Não? Ninguém tem? Beleza. Pode ser tanto em português como em inglês? Sim, Manuela, pode ser tanto como em português como em inglês. Tanto assim, provavelmente a maioria das fontes de vocês vão ser em português. Como esse projeto integrador, ele inclui juntamente também a disciplina de inglês, né, eu mostrei ali para vocês qual que é a grande diferença entre pesquisar em português e inglês. É um número de resultados gritante, tá? E por que é interessante pesquisar os termos em inglês? Não só por causa do grande número de resultados, mas porque provavelmente eles vão direcionar vocês para textos clássicos, textos bases da área, que são referências em qualquer lugar. É por isso a importância de pesquisar em inglês, tá? Quando os trabalhos de vocês, né, vocês já começaram esse trabalho no bloco passado, e eu quero que vocês postem pelo menos uma fonte em inglês. Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser uma tese, uma dissertação. Eu sugiro que vocês usem um artigo, porque um artigo ele tem uma estrutura muito mais simples e objetiva, tá? E aí agora eu quero comentar um pouco sobre estratégias de leitura. Deixa eu ir lá adiante, onde nós estávamos. Então. Ai, droga. Aqui. Vocês read everything. Então, no caso assim, precisa ler tudo? Não, vocês não precisam ler tudo. Digamos assim, né? Eu mostrei aqueles resultados ali para vocês e vocês viram que vocês têm que ver também se os resultados que aparecem, se eles são realmente relevantes para a pesquisa de vocês. Como vocês analisam se um texto, né, se uma produção acadêmica é realmente importante? Em um artigo, uma tese, uma dissertação, a primeira coisa que vocês vão olhar é o abstract, tá? Que é o resumo acadêmico. E ali, assim, vocês têm que ler o artigo inteiro? Não, gente, por incrível que pareça, vocês não precisam ler. Para o nível de trabalho que vocês estão fazendo, vocês não precisam citar o artigo inteiro. Vocês podem citar indiretamente até o mesmo próprio resumo, tá? Porque assim, e eu acho interessante de colocar, principalmente na introdução de vocês, essa referência em inglês, justamente pela abrangência, né, que esses textos vão ter, tá? Se por acaso o que vocês querem citar é um livro, vocês não precisam também ler o livro inteiro, e isso é para qualquer nível de trabalho acadêmico. Eu, para minha tese, eu tive inúmeros livros que eu não li esses livros na íntegra. Como é que tu faz?
vocês, depois de fazer o download do livro, vocês vão ali olhar o index. Index nada mais é que o índice, o sumário. E ali naquele sumário, geralmente os capítulos de livros acadêmicos, eles são muito bem fechados. Eles existem praticamente como um artigo com início, meio e fim, tá? Então, assim, geralmente a gente lê capítulos de livro para citar, que é geralmente aquele capítulo que está diretamente relacionado à nossa pesquisa, tá? Então, assim, né, o que eu quero, né, com essa aula de hoje? Que vocês aprendam a pesquisar os termos de vocês em inglês, que vocês saibam usar o Google Scholar, a partir do Google Scholar, que vocês consigam as fontes através do Sci-Hub para artigos e do Library Genesis para livros, com o objetivo de que eu quero que o trabalho de vocês tenha pelo menos uma fonte em inglês, tá? Se vocês não colocarem nenhuma fonte em inglês, aí eu não vou ter como avaliar o trabalho de vocês, tá? Então é obrigatório, e aí no final ali do trabalhinho vocês têm que citar, ok? Gente, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver, fonte no caso, o link ou uma parte em inglês? Tá. Manuela, como é que funciona? A primeira coisa, a gente tem que saber a diferença entre citação direta e citação indireta. Para mim, tanto faz, tá? Vamos supor aqui que eu vou mostrar aqui, vou voltar aqui na apresentação, peraí. Vamos supor que, né, a pessoa ali que fez o trabalho sobre desemprego e cidadania, ela resolve, então, ela resolve que o artigo que ela vai citar é esse aqui, tá? Que o trabalho que ela vai citar é esse artigo aqui, tá? Organizational Commitment and its Effects on Organizational Citizenship Behavior in a High Unemployment Environment. Ok. O que é uma citação direta, tá? Citação direta é o copiar e colar, tá? Vocês copiam e colam. Copiar e colar é plágio? Não, se vocês citam, não é plágio. Só que assim, mesmo numa citação direta, vocês têm que, digamos assim, situar essa citação. Vocês não podem simplesmente largar essa citação de qualquer jeito no trabalho de vocês. Não, vocês escrevem o textinho de vocês, né? Desemprego e cidadania, no contexto tal, é assim assado, conforme fulano. O fulano, no caso, são os autores, né? Daí aqui vocês vão ter que citar o David Vies, Palacios Marques e Pilar Alguacil, né? Um nome diferente. Então, assim, vocês colocam, né, conforme fulanos, e aí sim, abram aspas, copiem a citação e fechem parênteses, tá? Tá citado, tá bonitinho, ok? O que vocês podem fazer é fazer também uma citação indireta. O que é uma citação indireta? Vocês já ouviram falar da expressão paráfrase? O que é uma paráfrase? É quando vocês têm uma frase e vocês repetem essa frase com as próprias palavras de vocês, de uma maneira diferente, tá? Por exemplo, aqui, vamos tentar fazer uma paráfrase do título desse artigo. E vocês podem, né, se vocês citarem diretamente, vocês citam em inglês. Se vocês fizerem uma citação indireta, vocês citam em português. Vamos supor que eu quero, né, citar indiretamente o título desse artigo, tá? Comprometimento, que seria mais ou menos assim, tá? Comprometimento os efeitos... o comprometimento organizacional e seus efeitos e os seus efeitos comportamentais na cidadania organizacional em um ambiente de alto desemprego, tá? Basicamente, o que eu fiz foi uma tradução livre, tá? Não é ipsis literis, tá? Eu usei as minhas próprias palavras, mas eu fiz, então, uma paráfrase do título desse artigo. E vocês podem fazer isso, vocês vão ler o abstract. Se o abstract
for realmente relevante para o trabalho de vocês, vocês leem ali a introdução, leem a conclusão do artigo e vocês optam ali que parte que vocês querem parafrasear, tá? Se vocês acharem muito difícil de fazer a paráfrase, vocês citam então diretamente em inglês. Não tem problema nenhum. Só a única coisa é que tem que estar costuradinho com o texto de vocês, tá? Não adianta o trabalho de vocês ser, como nesse caso aqui, é sobre desemprego e cidadania, e vocês estão falando de e a citação de vocês sobre um assunto assim meio diferente. Não, tem que estar bonitinho, costuradinho no texto de vocês, tá? Entenderam, então, gente, o que é citação direta e indireta e como fazer uma e outra? Alguma dúvida? Eu tô vendo vocês se conversarem aí com cara de dúvida, mas eu não consigo escutar vocês. Nenhuma dúvida, pessoal? Eu vi vocês se falando assim, fiquei curiosa, eu vi assim, percebi uma carinha de dúvida. Tá. Bom, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Eu não tenho mais. Pode falar, Carlos. Carlos, tu consegue traduzir para mim a dúvida? Tem alguma dúvida, pessoal? Eu não consegui escutar o que foi dito. Pode falar mais pertinho do microfone? Ah, tá, não tem nenhuma dúvida. Tá, beleza, Carlos. Então, gente, era isso por hoje, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como fazer essa citação, como fazer essa paráfrase, por favor, me procurem. Se quiserem, pode usar o período de estudos orientados, marquem uma hora comigo que eu ajudo vocês, beleza? Era isso para hoje, então, gente. Até terça-feira na aula que eu tenho com vocês, então. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado. Tá. Manuela Luiz. Nicole. Tchau. Tchau, gente. Valeu.